Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que nós possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo que Nossa Senhora também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem. Pegue aí a sua Bíblia, que nós vamos continuar o nosso estudo bíblico que estamos fazendo. Graças a Deus, já passamos aí pelo livro do Gênesis, do Êxodo, Levítico, e agora estamos estudando o livro de Números, o quarto livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco, ou a Torá, a Lei de Moisés. Então, na aula passada, nós começamos esse livro, eu fiz uma introdução e começamos a estudar o livro de Números. Por que ele se chama Números? Porque começa com o recenseamento do povo, como se fosse o censo, nosso censo hoje, que o IBGE faz todos os anos aí com o povo brasileiro, não é? Para saber quantas pessoas tem na casa, no Brasil. Então era mais ou menos isso que o Senhor mandou Moisés fazer. Tá bom? Então nós começamos aí já na última aula. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao livro de Números, que na Bíblia de Jerusalém, você pode usar qualquer Bíblia, eu estou usando a de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém é a página 209, é o capítulo 5 do livro de Números, ok? Tem algumas leis que Deus colocava para o povo, especificamente para o povo judeu, tá? Então, eu quero colocar aqui rapidamente algumas coisas que Deus colocou para eles, que não tem muita serventia para nós hoje. Tá? Por exemplo, a questão dos impuros. Tá? A questão de... Tinha algumas pessoas que eram consideradas impuras. Tá? Então, não podia participar do culto em Israel, vamos dizer assim. Ok? Então, o Senhor falou a Moisés, está aí no capítulo 5. O Senhor falou a Moisés e disse: ordena aos israelitas que excluam do acampamento todo leproso. Então, a pessoa que era leprosa, ela não podia participar, né? Não podia ficar nem junto com as outras pessoas, tinha que ficar num lugar separado. Porque a lepra, gente, naquela época era uma doença contagiosa, tá? É como se fosse hoje uma alergia, não é? Então, quer dizer, então poderia pegar nas outras pessoas. Então, Deus queria que essas pessoas ficassem afastadas para não contaminar outras pessoas, tá? Todas as pessoas enfermas de corrimento ou todo aquele que se tornou impuro devido ao contato com o morto. Então, naquela época, não podia nem tocar no defunto, ok? Então, também não podia tocar no defunto, que a pessoa era considerada impura. E esse corrimento, para a mulher, é a menstruação. A mulher que era menstruada, quando ela menstruava, também ela era considerada impura. Então, também não podia ficar junto com os outros. E o homem é aquele que tinha tido uma relação sexual. Ok? O homem que tivesse uma relação sexual, o próprio sêmen do homem era considerado
né, que o homem ficava impuro, já expliquei isso nas aulas anteriores, tá? Eram leis dos judeus, para os judeus, tanto que Deus fala aqui, para os israelitas. Então, isso não tem nada a ver com a gente hoje. Tá? Então, uma pessoa leprosa hoje não tem nada a ver, ela não é impura, entendeu? A pessoa pode ter contato com o morto, não tem problema nenhum. Né? A mulher que é menstruada também não é considerada impura. Não é? Então, isso é uma lei do Antigo Testamento. Tá? Então, é importante a gente entender por que eu estou dizendo isso. Porque tem algumas seitas aí, religiões, que costumam pegar esses textos e colocar para a gente hoje, mas isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aí é para o judaísmo. Tá? Então, podem ficar tranquilas aí, as pessoas, não tem nada a ver com a gente. Homem ou mulher, afastareis e os colocareis fora do acampamento. Assim os israelitas não contaminarão o seu acampamento, no qual eu habito no meio deles. Então, era uma ordem de Deus para os judeus. Nós não somos judeus, ok? E assim fizeram os israelitas, puseram-se fora do acampamento. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia dito a Moisés. Então, pelo menos aqui eles obedeceram. Então, gente, veja, eu fiz um vídeo já aí no canal sobre a moral do Antigo Testamento. Então, eu expliquei direitinho sobre essa questão das leis do Antigo Testamento, que é totalmente diferente das nossas. Tá? Por isso que o Antigo Testamento é bem mais complicado da gente entender. Ok? Então, eu fiz um vídeo aí, se você quiser aprofundar, você pode assistir aí. A moral do Antigo Testamento. Está aí um dos nossos vídeos aí no nosso canal. Gente, nosso canal ele tem vários vídeos que você pode acompanhar. Às vezes você não viu os nossos vídeos anteriores. Tá? Já tem bastante vídeos aí no canal. Então, você pode estudar. Às vezes é alguma coisa que você tem dúvida. Esse é um tema importante. Por que a moral do Antigo Testamento é diferente da nossa hoje? Então, eu fiz um vídeo aí sobre isso. Depois, se você quiser, você está aí disponível no nosso canal. Você que é inscrito, você pode aí acompanhar. O Senhor falou a Moisés e disse: fala aos israelitas, se um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende ao Senhor, essa pessoa é culpada, ou seja, aquele que infringe os mandamentos de Deus, né? Que Deus colocou para eles a lei de Moisés, né? Confessará o pecado cometido e restituirá o valor de que é devedor, acrescido de 1/5. Restituirá aquele a quem prejudicou. Então, gente, desde o Antigo Testamento se confessava os pecados aí. Tem gente que fala, né, que a igreja inventou o sacramento da confissão. A igreja não inventou coisa nenhuma, tá? Claro que naquela época se confessava diretamente com Deus, tá? Por isso que os irmãos protestantes, eles pegam esse texto aqui e falam, né, que a gente deve confessar com Deus. Mas veja, isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus mandou confessar com o sacerdote. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente corre do sacerdote, né? Ah, não, eu vou confessar direto com Deus, porque o padre é um pecador. Com certeza, o padre é um pecador. Mas Jesus mandou confessar com o sacerdote. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. Então, no Antigo Testamento, realmente se confessava diretamente com Deus. Mas no Novo Testamento, não. Jesus mandou confessar com o sacerdote, ok? E fala uma coisa importante aí: restituir aquilo que você prejudicou alguém. Então, se você roubou alguém, eu roubei uma pessoa, pedi perdão, Deus me perdoou. Mas você tem que devolver. Se você não tem como devolver, aí você procura uma outra forma, porque aquela pessoa ficou prejudicada. Isso eu estou dando um exemplo. Mas não é só roubo, né? Por exemplo, você fez uma fofoca, né? Você deve também restituir a moral daquela pessoa, porque você falou mal daquela pessoa. Então, você, além de pedir desculpas, você deve falar, não, gente, ó, eu falei dessa pessoa, mas não é bem assim. Então, você deve, vamos dizer assim, procurar reparar o mal que você fez. Isso aí é uma coisa que a igreja ensina que a gente precisa fazer, ok? Se tal homem não tem nenhum parente ao qual se possa fazer a restituição,
A indenização devida ao Senhor é entregue ao sacerdote, além do carneiro de expiação, por meio do qual o sacerdote fará o rito de expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os israelitas consagrarem e trouxerem ao sacerdote pertencerá a este. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem. Aquilo que alguém oferece ao sacerdote será deste. Então, gente, o sacerdote, desde o Antigo Testamento, é aquele que oferecia, em nome do povo, a Deus, um sacrifício. Aí era um animal, um bode, um carneiro, que para nós hoje também não precisa mais fazer sacrifício de animais, porque Cristo já fez o sacrifício por nós. O que o padre faz na missa é atualizar, eu já expliquei isso, né, o sacrifício de Cristo, mas não precisa mais fazer sacrifício de animais, tá? Porque Cristo já fez o sacrifício por nós, ok? Aí no capítulo 5, no versículo 11, fala da questão do ciúme, tá? É bem grande, eu não vou ler, está aí no versículo de 11 até 31. É uma narrativa grande, cansativa, então eu não vou ler, mas você depois pode ler em casa. E também o que nós podemos tirar para nós hoje, para o Novo Testamento. Veja, o ciúme ele pode ser um pecado mortal ou não, tá? Depende do ciúme. Quando é um ciúme doentio, claro que é pecado. Tem gente que mata o ciúme, entendeu? Então é lógico que é um pecado grave. Mas todos nós temos um pouco de ciúme, né? Infelizmente é verdade. Não é? Um pouco de ciúme todos nós temos. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente sente ciúme. Mas não pode ser aquele ciúme doentio. Se não é um ciúme que prejudica ninguém, não é nem pecado mortal. Pode ser até um pecado venial. Agora, quando é um ciúme exagerado, né? Aí ele pode ser até um pecado mortal. E aqui também fala que também do adultério, tá? Fala a questão do adultério também. Se um homem pegar uma mulher em adultério, né? Aí tem que levar a mulher a julgamento. Inclusive, tem no Antigo Testamento também uma lei que a mulher que era pegada que era pega em adultério era até apedrejada. Lembra da mulher adúltera, lá de João capítulo 8, que Jesus estava escrevendo na pedra, pegaram a mulher em adultério e queriam matar a mulher. Perguntaram para Jesus, e aí, o que a gente vai fazer? Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, tá vendo? O Novo Testamento já não deixava matar a pessoa. Aí você poderia me perguntar assim, mas e o homem? Por que não tem a lei para o adultério do homem? Porque a Bíblia foi escrita num contexto machista. Isso também é verdade. Né? O homem não era a mesma... O homem não era tratado do mesmo jeito como é a mulher, vamos dizer assim. E vamos assim dizer que não está muito diferente de hoje, né? A gente sabe que nós vivemos num contexto totalmente machista. O homem pode tudo e a mulher não pode nada, não é verdade? Mas o cristianismo, gente, ele não vê assim. Patamares iguais para homens e mulheres. O adultério ele é pecado tanto para homem quanto para mulher. Então, tanto o homem quanto a mulher não tem diferença no Novo Testamento, como tinha no Antigo. Claro que hoje a gente não vai apedrejar ninguém, porque senão a gente vai matar muita gente, tanto homem quanto mulher. É o que mais a gente vê hoje, esse pecado de adultério, infelizmente. Tá? Mas hoje, muito mais do que matar a pessoa, o adultério é um pecado que exclui do reino de Deus. São Paulo diz que os adúlteros não herdarão o reino, ou seja, não entrarão no céu. Tá? Então, o que é um adultério, gente? O adultério é a pessoa que é casada e ela tem relação sexual com uma outra pessoa que não é a sua esposa ou seu marido. Entendeu? Então, isso é adultério. Ok? É você que é casado ou casada e você tem uma relação sexual com uma outra pessoa que não seja sua mulher e seu marido. Isso é adultério. Isso exclui do reino de Deus. Então, é pecado grave. É um dos mandamentos, né? Não cometerás adultério. Ok? Então, no Novo Testamento é para todos. Ok? Então, depois você pode ler aí, no capítulo 5, versículo de 11 até 31.
No capítulo 6, vai falar da lei do naziriato. O que é isso, gente? É uma consagração que os homens de Deus faziam. Tá? Então eu vou ler um pedacinho, não vou ler tudo, porque é bem grande, mas eu penso que a gente pode ler um pedacinho, pelo menos o começo, no capítulo 6 do livro de Números. O Senhor falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas, tu lhe dirás. Quando um homem ou uma mulher fizer um voto, o que é um voto? É uma promessa a Deus. O voto do nazireato, pelo qual se consagra ao Senhor, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas. Não beberás vinagre de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uva, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do nazireato, não rapará a cabeça com a navalha, até que se cumpra todo o tempo pelo qual se consagrou ao Senhor. Será consagrado e deixará crescer livremente a sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de um morto, porque o morto, né, era considerado impuro, o cadáver, né? Nem por seu pai, nem por sua mãe, e nem por seu irmão, ou por sua irmã se tornará impuro. Caso venham eles a morrer, visto que traz sobre sua cabeça a consagração a seu Deus, durante todo o tempo do seu nazireato estará consagrado ao Senhor. Então, gente, era uma consagração que era feita a Deus. Muitos faziam essa consagração. Por exemplo, Sansão. Sansão era um consagrado, por isso que quando Dalila cortou os cabelos dele, ele perdeu as forças. Mas a força de Sansão não vinha dos cabelos, vinha porque ele era um homem consagrado a Deus, ele era um homem que fez uma promessa a Deus. Desde o momento que ele quebrou essa promessa, ele ficou fraco. Então o poder não estava no cabelo dele, igual tem até filmes, né? Até tem muitas paródias sobre isso, né? Até mesmo aquele programa do Chapolin faz uma brincadeira sobre a peruca de Sansão, que eles botavam e tinha força. Mas não é a peruca que dava força a Sansão. É porque ele era um homem consagrado a Deus. Tá? Desde o momento que ele era obediente a Deus, ele era forte. Desde o momento que ele foi fraco, por causa das santas mulheres, da tal da Dalila, né? Que acabou levando ele para o mau caminho. Isso aí é uma coisa que a gente vê na Bíblia de cabo, né? Desde o Gênesis, que a gente vê a força da mulher para perder um homem. Eu falo isso, as mulheres brigam comigo, mas é verdade. Não é verdade? Eva perdeu Adão, né? Dalila perdeu Sansão, as mulheres perderam lá o Salomão, né? Davi ficou doido lá pela mulher de Urias. Olha o poder que a mulher tem. Gente, a mulher, ela tem um poder que eu acho que nem ela sabe. Não é verdade? Então, quer dizer, as mulheres não vão nem querer ver meus vídeos mais. Mas é verdade. A mulher tem um poder sobre o homem e acho que nem ela. No dia que ela souber, aí que nós homens estamos mortos mesmo, né? Mas, realmente, a Bíblia, pelo menos na Bíblia está escrito, está lá. Então, a tal da Dalila fez o Sansão se perder. Fazer o quê? Então, desde o momento, mas tirando a brincadeira, tirando para a gente descontrair um pouco, mas o que acontece? Sansão, ele desobedeceu a Deus, porque ele era um homem consagrado a Deus. E não só Sansão, né? Tem vários, o próprio Samuel, não é? O próprio José do Egito, João Batista também, tá bom? Então, e o próprio Cristo. Acho que o único que não cedeu às tentações da mulher foi Cristo, não é verdade? Ele andava, ele tinha lá as mulheres que andavam com ele, mas os evangelhos não nos contam, né? Nenhuma ocasião que Jesus possa ter sucumbido às mulheres. Acho que foi o único que conseguiu resistir às mulheres, por isso que ele não casou, não é? Então, quer dizer,
Acho que Jesus foi o único homem, né, que conseguiu resistir às mulheres. Então, gente, são pessoas que eram consagradas a Deus. Então, o que nós podemos tirar disso? Primeiramente, a questão das promessas. A Igreja Católica, ela não é contra as promessas, né? Tanto que a gente vê lá, em Aparecida, lá a Sala das Promessas, lá abarrotado de gente fazendo promessa. Então, não tem problema nenhum. Agora, lembre que a promessa é coisa séria. Você está colocando Deus como testemunho. Então, se você é uma pessoa que está fazendo a promessa, cumpra a promessa. Se você faz uma promessa a Deus, você tem que cumprir, senão você está fazendo Deus de mentiroso. Tem gente que é assim, pede, aí depois consegue a graça e depois esquece de cumprir. Aí você está fazendo Deus de enganador, você está enganando o Senhor. E Deus não é homem, né? O próprio livro de Números aqui fala, Deus não é homem para a gente poder brincar com ele. Então, Deus não é contra a promessa, tem no Antigo Testamento, tem no Novo, São Paulo fez promessa, então não tem problema nenhum, pode fazer, agora cumpra a promessa. Entenderam, gente? Então, por favor, não brinque com isso, isso é coisa séria. Se você fez uma promessa e não pôde cumprir, o que a igreja ensina? Vá no sacerdote, que é um homem de Deus, ministro de Deus, se confesse que você cometeu um pecado e fala com ele que você vai fazer uma outra promessa, peça para trocar a promessa, para você fazer uma outra, para você poder cumprir aquela que você não conseguiu cumprir. Mas procure cumprir a promessa, ok? Sobre a questão aqui que ele fala de bebida, né, que não pode se beber, tá? Muita gente também critica, né, os padres que bebem, tá? O que a igreja fala sobre a bebida? Eu já falei, quando nós demos aula sobre o livro do Levítico, eu falei sobre isso, mas quero repetir. A Igreja Católica, ela não vamos dizer assim, tão radical como os nossos irmãos protestantes, que não podem beber. Veja, os protestantes do Brasil, né? Os protestantes do Brasil têm essa radicalidade, porque, por exemplo, o maior país protestante do mundo é a Alemanha. Você sabia que a Alemanha é o país que mais consome cerveja? Sabia disso? Os protestantes de fora, né, do Brasil, eles não têm esse problema, que não pode beber, né? Que infelizmente aqui no Brasil ficou esse negócio essa proibição que não se pode beber bebida alcoólica. A Igreja Católica, ela não faz essa proibição. O que a Igreja Católica ensina, gente? Então, isso aí, gente, vale para os padres e para quem não é padre, tá? Também para os padres, mas também para quem não é padre, tá? Não é pecado você tomar uma cerveja, não é um vinho, não é pecado. É pecado a embriaguez. Aí é pecado. Está lá no livro, tem vários textos bíblicos que falam isso. Tá? Agora, se você é um viciado, aí a igreja diz para você não beber nada. Aquele que não é viciado, gente, pode tomar uma cervejinha, né? Então, se eu não tenho vício, agora, se você é um viciado em álcool, aí você não deve beber nada. Porque o viciado, ele não consegue ficar. Igual quem é vício na droga, quem é viciado no cigarro, não consegue ficar sem. Não é verdade? Então, quer dizer que se você é um viciado, você não deve beber nada. Agora, se você não tem problema de vício, você pode tomar sua cerveja, pode tomar o seu vinho, seu cálice de vinho, sem problema nenhum. Gente, eu não estou fazendo aqui apologia à bebida, não. Eu não bebo. Quem me conhece sabe que eu não tomo nada alcoólico. É uma opção minha. Eu não gosto. Para mim, eu não quero. Agora, eu não posso chegar aqui e falar que a Igreja Católica proíbe beber. Eu não posso falar isso. O Papa Bento XVI, se você for na Alemanha, você vai ver uma foto do Papa Bento XVI com uma garrafa de chopp, com um copo de chopp. O Papa Bento XVI é alemão. Eu falei da Alemanha aqui, que é o maior Lutero é da Alemanha. Então, quer dizer, então o Papa Bento XVI com uma caneca de chopp. Entendeu? Então, quer dizer, a igreja não proíbe, né? Os padres na missa bebem um cálice de vinho, toda a missa. Não tem problema. Gente, Jesus bebia vinho. Lá, as bodas de Caná, é só você ver, João 2. Entendeu? Jesus e os apóstolos bebiam vinho. Entendeu? Se fosse pecado, Jesus não fazia a multiplicação lá. Ele falou, não vou multiplicar em vinho, porque não pode beber. Jesus não falou nada disso. Jesus falou que não pode se embriagar. Ele falou. Entendeu? Agora, São Paulo diz na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, que os médicos dizem que você deve tomar um cálice de vinho,
porque ele é bom para o estômago. Está lá na segunda carta de Timóteo. Eu não lembro agora de cabeça, mas depois eu posso até trazer aqui. Entendeu? Então, quer dizer, um cálice de vinho, um copinho de cerveja, não é pecado. Agora, tem gente também que pega isso também e exagera. Né? Ah, já pode beber, então eu vou entornar. Aí não, aí é pecado. Tá? Então, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou fazendo apologia à bebida aqui. Pelo contrário, eu não bebo. Eu jamais vou mandar alguém beber. Agora, eu também não posso proibir também a pessoa que toma um cálice de vinho e um copo de cerveja e falar que ela está cometendo pecado. Aí eu estaria, é aquilo que eu falei na aula passada, gente. Eu não posso falar aqui contrário à minha religião. Eu não posso chegar aqui e dar a minha opinião. Por exemplo, eu podia chegar aqui e falar para você, não beba, porque eu não bebo. É uma opção minha, mas eu não estou aqui em meu nome, eu estou em nome da igreja. Eu não bebo, porque eu não gosto. Mas a igreja católica não proíbe quem toma cerveja, proíbe a embriaguez. E quem é viciado, aí sim, aí não deve beber. Entendeu? Então, entenda o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Às vezes você pode até falar, nossa, ela está mandando as pessoas beberem. Eu não estou falando isso. Tá? Tanto que eu estou dando um depoimento de mim que eu não bebo nada, nenhuma bebida alcoólica. Eu não gosto. Agora, não posso dizer aqui que é pecado. O pecado é embriaguez. Ok? Isso vale também para os nossos sacerdotes. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eles estão falando que o consagrado a Deus não pode tomar bebida alcoólica. Tá? Isso era para os consagrados do Antigo Testamento. Entendeu? Jesus, que é o nosso maior sacerdote, bebia vinho. Então, o que vale para nós é o Novo Testamento. Ok? Tá? Então, aí aqui ele fala que não pode raspar a cabeça, né? Porque é uma consagração, ok? Aquele que raspar tem que levar o sacerdote, porque o sacerdote, né, era aquele que oferecia a Deus o sacrifício, que eu já expliquei sobre isso, ok? Este é o sinal, versículo 21. Este é o ritual referente ao nazireu. Se além da sua cabeleira fez um voto de oferenda pessoal ao Senhor, sem contar aquilo que as suas posses lhe permitem, pagará o voto que fez, além do previsto no ritual para a sua cabeleira. Então, gente, eu acho que eu já expliquei sobre isso, tá? Era uma lei lá do Antigo Testamento para aquelas pessoas que eram consagradas a Deus e aqui faziam uma consagração a Deus e faziam uma promessa de não, além de não cortar o cabelo, de não beber nada, não beber cerveja. Então, gente, se você fizer uma promessa a Deus, seja ela qual for, eu não vou mais beber, então você deve cumprir. Entendeu? Tem gente que faz. Tá? Eu consegui uma graça muito grande. Né? Se Deus me curar de um câncer, nunca mais vou beber. Então, se você for curado, você deve fazer. Se você prometeu, você deve cumprir. Tá bom, gente? Então, seja ela qual for a promessa, tá? Se você não tem condição de cumprir, então não faça. Ok? Então, essa aí é a questão das promessas. Aí agora, gente, vem a fórmula da bênção. Essa bênção é maravilhosa. Ela é tão bonita, ela é tão maravilhosa que a Igreja Católica usa até hoje. Tirada do livro dos Números. E os padres amam tanto essa bênção que eles dão praticamente em toda a missa. Não é? Todas as missas, praticamente, eles dão essa bênção. E realmente é uma bênção maravilhosa. Então, essa eu faço questão de ler. Tá bom? O Senhor falou a Moisés e disse: fala a Arão, lembrando que Arão era o sacerdote, o irmão de Moisés, e a seus filhos, e diz: assim abençoareis os israelitas, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. O Senhor mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Porão assim o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Gente, agora eu quero falar uma coisa aqui muito séria. Tá? Essa questão de bênção, gente, é uma questão muito séria, que eu acho que as pessoas ainda não entenderam essa questão. A igreja leva tão a sério isso, tá? Que
as pessoas, eu acho que ainda não pararam para entender a importância da bênção. Não sei se você percebeu aqui. Vou repetir. O Senhor falou a Moisés e disse: fala a Araão, que era o sacerdote da época, e aos seus filhos, os filhos de Araão também eram sacerdotes, e diz: assim abençoareis os israelitas, dizendo. Aí ele fala essa bênção que eu falei aqui. Então, gente, por que eu estou dizendo isso? Eu vejo isso com muita tristeza, que acontece muito isso na igreja às vezes. Tem gente que espera a comunhão, comunga, e sai da igreja. Não espera a bênção final. Inclusive, o padre, muitas vezes, ele dá a bênção final com essa bênção. Tá? Domingo agora, por exemplo, eu fui à missa e vi o padre dando a bênção, essa bênção, né? De Araão, de Moisés e de Araão, que Deus mandou. Então a Igreja Católica usa até hoje. E tem gente que não aproveita, sai da igreja, comum e sai da igreja, não espera a bênção. Então, gente, pelo amor de Deus, não saia sem a bênção de Deus, ok? E outra coisa, a bênção do sacerdote. Lembra aqui que Deus mandou Moisés e Araão e os sacerdotes abençoar o povo, em nome dele. A bênção é em nome de Deus, mas é através do sacerdote. Então, olha a importância da bênção do sacerdote. Então, gente, eu já falei isso aqui, vou repetir. Leve um sacerdote para abençoar a sua casa, ou um diácono. O bispo é mais difícil, né? O papa e o bispo é mais difícil. Mas os padres e os diáconos, gente, por favor, se você está precisando de uma bênção para sua casa, não é? Eu faço isso sempre. Diariamente estou pedindo aí. Os meus amigos, né, eu tenho muito contato com padres e diáconos. Estou sempre pedindo para eles, né, virem dar uma bênção na minha casa. Se você comprou um carro, abençoa. Chama o padre para dar uma bênção no seu carro. Gente, a bênção do sacerdote é a bênção de Deus. É uma autoridade que vem de Deus. Você viu aqui. Deus mandou eles abençoarem em nome dele. Então, gente, às vezes a gente não... Por que às vezes a gente não aproveita a graça de Deus? Porque a gente mesmo faz esse tipo de coisa e não recebe a bênção. Tá? Ah, mas o padre é um homem qualquer. Tem gente que tem esse preconceito. Lembrando que ele foi ungido, as mãos dele foram ungidas para abençoar. Você sabia disso? As mãos... Por que muita gente pega, quando cumprimenta o padre, beija? Por quê? Porque as mãos dele, gente, foram ungidas por Deus. Pelo sacramento. Se você nunca assistiu uma ordenação, quando as mãos dele, quando o bispo pega, manda ele colocar as duas mãos assim, coloca uma faixa, tá? O bispo coloca lá uma faixa, não é? Joga água benta. Para que aquilo? Por que o bispo faz aquilo? O bispo está dando a ele autoridade para quê? Abençoar, ministrar os sacramentos, todos os sacramentos, entendeu? E agora eu tenho umas outras funções agora que eu não estou lembrado, mas essas duas eu lembro. Dá a bênção ao povo de Deus, por isso que você pode ver. O padre sempre faz esse ritual. O padre abençoa pessoas, abençoa objeto, não é? O padre pode abençoar o que ele quiser e fica abençoado. Por que os demônios morrem de medo dos crucifixos, dos terços, das imagens? Por quê? Porque eles sabem que aquilo ali é abençoado pelo padre, pelo bispo. Então, o demônio morre de medo dessas coisas. Entendeu? Os exorcistas estão cansados de falar sobre isso. Então, os demônios morrem de medo desses objetos, por quê? Foram abençoados por um ministro de Deus. Entendeu, gente? Então, por isso que eu estou colocando isso, aproveitando aqui essa bênção maravilhosa de Araão, para você entender, então, o poder que tem a bênção. Tá? Duas pessoas têm poder de abençoar, gente. Duas pessoas. O padre e o pai e a mãe. Só que o pai e a mãe, eles têm o poder para os seus filhos. Então, o poder que o pai e a mãe têm de bênção é para os filhos. Por isso que quando os filhos pedem a bênção, os padres falam, Deus te abençoe. Os pais, né? Falam, Deus te abençoe, não é verdade? E é abençoado por Deus. Tá? Por quê? Porque os pais que deram a vida aos filhos.
Então, a bênção do pai, isso sou eu que estou dizendo, não, tá? Está na Bíblia, está lá no livro do Eclesiástico. Tá? No Eclesiástico, capítulo 3. A bênção do pai e da mãe fortalece a casa dos seus filhos. Está lá Eclesiástico 3. Então, o pai e a mãe têm uma bênção fortíssima para os filhos. Então, por isso que os filhos devem pedir a bênção para o pai e para a mãe. E o padre, ele tem a bênção geral, universal, para todos os fiéis. E não só, ele pode abençoar pessoas, mas pode abençoar objetos, tudo aquilo que eu já falei. Tudo aquilo que o padre abençoar, gente, está abençoado. E pronto, acabou. É a bênção de Deus que entrou ali. Por isso que é um perigo, né? Por exemplo, você quebrar uma imagem por querer que foi abençoada pelo padre. Você pode atrair para você uma maldição. Eu vi aí agora há pouco tempo, alguém invadindo a igreja aí e jogando várias imagens, quebrando várias imagens. Gente, essas imagens são bentas, são consagradas. Essas imagens das igrejas são abençoadas pelos sacerdotes. Quem está fazendo isso, gente, está correndo risco. A Bíblia também fala isso. Tá? Não dê aos cães as coisas sagradas. Tá? De Deus não se zomba. Cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Então, gente, eu fico com pena dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Está atraindo a maldição para a sua vida. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Tá? No capítulo 7, gente, vai falar da questão das oferendas, tá? E consagração dos levitas. Eu já falei um pouco sobre isso também. Eu não vou repetir, porque vai ficar uma coisa muito repetitiva e cansativa. Eu vou pular essa parte. Está no capítulo 7. Tá? Fala das oferendas dos chefes e consagração dos levitas. Eu só vou ler um pedacinho do começo, porque eu já falei sobre isso. Tá? No dia em que Moisés terminou de erigir a habitação, ele ungiu e consagrou todos os seus pertences, bem como o altar com todos os seus utensílios. Quando havia acabado de ungir e de consagrar todas as coisas, os chefes de Israel fizeram uma oferenda, e eram chefes das casas patriarcais, aqueles que foram chefes das tribos e que presidiam o recenseamento. E levaram a sua oferenda diante do Senhor. Aí que eles começam a falar tudo aquilo que eles ofereciam, né, a Deus em nome de Deus, tá? Os sacerdotes. Então, eu já falei sobre isso, tá? É a consagração que eles faziam a Deus, e essa tenda, para nós hoje, é a igreja. E os sacerdotes da época representam hoje os nossos padres, né, que fazem lá a consagração da missa, ok? Versículo 10 fala a mesma coisa. Fizeram então uma oferenda para o altar no dia da unção, trouxeram uma oferenda diante do altar, e o Senhor disse a Moisés: cada dia os príncipes trarão uma oferenda para o altar. Então, isso também eu já expliquei. O altar ali, né, na nossa igreja, representa o próprio Cristo, na Santa Missa, que se oferece a Deus por todos nós, e o padre ali representa o próprio Cristo que está ali presidindo a missa. Eu já expliquei sobre isso aí várias vezes, tá? Nós podemos passar para não ficar repetitivo, ok? Fala aí dos animais, que era um cordeiro, um carneiro, né? Também já falei sobre isso, tá? Não vou. Aqui ele fala das tribos de Israel, daqueles que faziam, né, a consagração, as tribos, né? Lembrando que as 12 tribos representam os 12 apóstolos, também já expliquei sobre isso, ok? Fala a questão do incenso, que eu também já expliquei. O incenso deve ser usado na igreja, não deve se ter incenso em casa, tá? O incenso representa as nossas orações que sobem até Deus, por isso que na missa tem o incenso, já falei sobre isso, ok? Fala a questão aí do sábado, não é? Eu também já expliquei sobre isso, ok? Então, gente, nós podemos passar isso daí. No capítulo 8, vai falar das lâmpadas do candelabro. As lâmpadas do candelabro aí, para nós, é as velas que tem lá no altar. O Senhor falou a Moisés e disse: fala a Araão, colocarás as lâmpadas, será Aí, tá vendo? Isso tudo aí nós já falamos. Assim Araão fez, colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés.
Entendeu? Então, gente, a missa, se você perceber, tem que ter lá 3 velas de um lado, 3 velas de outro e o crucifixo no meio, virado para o sacerdote. Isso está no missal romano da missa. Então, não pode celebrar a missa sem ter ali pelo menos 3 velas de um lado, 3 velas de outro, acesa, porque a vela, gente, significa o Cristo ressuscitado, e o crucifixo, o Cristo que deu a vida por nós, na cruz. Por isso que tem que ter um crucifixo virado para o sacerdote e também a vela. As velas significam o próprio Cristo ressuscitado, ok? Os levitas são oferecidos ao Senhor. Os levitas, gente, já expliquei também, são aquela tribo de Israel da qual nasciam os sacerdotes. Das 12 tribos, a tribo de Levi era a tribo que vinham os sacerdotes que ofereciam a Deus o culto, ok? Eram consagrados a Deus. O Senhor falou a Moisés e disse: toma os levitas no meio dos israelitas e purifica-os. A fim de purificar, procederás a Equile, né? Isso tudo aqui também eu já falei. Fala da purificação com a água que para nós é a água benta, que eu também já falei aqui várias vezes e vou repetir. Tenha sempre uma água benta em casa. Peça o padre para abençoar. A bênção, gente, é um sacramental, pode ser à distância. Claro que ao vivo é melhor ainda, você deve levar para o padre abençoar. Mas se você não tiver como estar com o padre, vale à distância, ou seja, vale até pela televisão. Quantas vezes eu vi meu falecido avô, né, na televisão ali na hora da Ave Maria, colocar a aguinha dele ali, rezar o terço e depois dar água para a gente beber. Aquela água se torna benta, é um sacramental, tá? Então, por favor, faça. Gente, a gente não pode perder essas coisas, não. Pena que nós estamos perdendo essas coisas. O demônio tem pavor de água benta. Não sei se você já assistiu aquele filme O Exorcista. Tem gente que não gosta, tem medo. Eu já assisti. Na hora que o padre joga água benta nele, ele fica louco. Ele fala, tira isso daqui. Ele fica, todos os filmes de exorcista, pega os filmes de exorcista, você vai ver. Entendeu? Quando o padre chega com a água benta, ele fica louco. Né? Porque ele sabe o poder que a água benta tem. Então, gente, vamos exorcizar aí o mal das nossas casas. Tenha sempre na sua casa uma água benta. Jogue na sua casa, né? Pode tomar banho, pode até beber, não tem problema nenhum. Entendeu? Então é um sacramental poderosíssimo a água benta. Entendeu? Então ele fala aí. Ele fala do azeite, né? Que é o óleo, né? No caso, o azeite aí é o óleo, que é usado também nos sacramentos do batismo, do crisma, não é? Todos nós já falei sobre isso. Tá? Fala a questão dos animais, que eu já expliquei, já falei sobre isso, entendeu? Então, nós podemos passar essa parte aí. Tá? O Senhor falou a Moisés e disse: eis o que compete aos levitas. A partir da idade de 25 anos, o levita deverá prestar serviço, ocupando-se de uma função na tenda da reunião. A partir de 50 anos, não estará mais obrigado ao serviço, não terá mais função alguma. Contudo, poderá ajudar os seus irmãos a garantir a ordem na tenda da reunião, mas não se ocupará de nenhum serviço. Assim, pois, fará aquilo que se refere ao ministério dos levitas. Então, gente, aqui ele fala da questão dos sacerdotes, né? Daqueles que prestavam oferendas a Deus em nome do povo. Então, tinha uma idade limite para eles começarem e também tinha uma idade limite para eles terminarem a função deles. Hoje, como que funciona isso? Tá? Claro que ninguém vai ser sacerdote novinho. Então, eu não sei dizer agora qual é a idade mínima para poder se ordenar um sacerdote. Agora, eu teria que pesquisar no Código de Direito Canônico. Mas é claro, mas antigamente as pessoas poderiam entrar no seminário até com menos de 18 anos, mas não é o correto. A igreja entendeu que isso não é o correto. É bom a pessoa primeiro ter uma vida normal, para ver se aquilo, gente, é o que ela quer. A igreja hoje aconselha isso. Você que quer ser um sacerdote, você não deve entrar para o seminário cedo, não. Você deve primeiro saber se essa é a sua vocação, para depois você não se arrepender, porque uma vez padre para sempre. Mesmo que você não exerça mais o ministério por algum motivo, tá? Depois que você vê que não é aquilo que você quer, mas se você for ordenado, você não deixa de ser padre nunca mais.
Você é padre para sempre, mesmo que você não exerça mais. Então, a pessoa deve realmente saber se é isso mesmo que é a sua vocação. Tá? E isso aconteceu comigo. Teve uma época da minha vida que eu queria ser padre, mas eu vi que não era a minha vocação. Então, eu decidi, então, viver uma vida normal e trabalhar para Deus igual estou fazendo aqui, como leigo. Já me chamaram para ser diácono, já me chamaram para ser outras coisas, mas, por enquanto, Deus não me chamou para isso. Né? Eu não senti ainda o chamado de Deus, porque a vocação é um chamado. Então, eu ainda não senti o chamado ainda para ser um diácono, para ser um padre, não é? Então, o que Deus me chamou é para fazer o que eu estou fazendo aqui. É ser um leigo, um catequista, não é? Então, por enquanto, Deus não me chamou para ser um diácono nem um padre, né? Pode ser lá na frente. Até agora também já estou velho também, já estou com 41 anos também, mas, por exemplo, para ser diácono, no caso, o que uma pessoa precisa fazer para ser um diácono permanente? Tá? Tem que ter 35 anos e, se for casado, a esposa tem que autorizar, porque o diácono permanente ele pode casar. Então, a esposa tem que autorizar, porque é uma coisa que vai ocupar o tempo dele, né? E ele tem que ter pelo menos 35 anos. Tá? Agora, para ser padre, aí eu não sei se tem uma idade máxima também para se ordenar. Eu teria que pesquisar no Código de Direito Canônico, entendeu? Mas aqui a pessoa começava com 25 e parava com 50. Começava com 25 e parava com 50 anos, exatamente. Então, a partir dos 50 anos, a pessoa já não era mais sacerdote, no caso, né? Claro que hoje os nossos bispos hoje, né, se aposentam, né? Por exemplo, nosso bispo Dom Roberto Guimarães já está aposentado há muito tempo. Nós chamamos de bispo emérito, vamos dizer assim. Né? Então, claro que depois de uma certa idade, a pessoa, né, tem direito, o Papa autoriza que a pessoa se aposente, ok? Então, gente, eu vou parar por aqui, já estamos aí com 47 minutos, então nós paramos aí no capítulo 8. Na próxima aula, nós vamos continuar aí no capítulo 9, vai falar aí de algumas festas, né, da Páscoa e alguns outros assuntos aí interessantes. Ainda temos ainda mais algumas coisinhas. Tá? O livro de Números, ele não é pequeno, não. Eu acho que, se eu não me engano, ele tem 20, não, 30, são 36. São 36 capítulos. Nós estamos no 8 ainda, então nós ainda vamos... E olha que eu tô pegando assim, só aqueles assuntos principais, assim, não estou lendo tudo para a gente poder ganhar tempo, porque senão a gente... né, vai levar muito tempo aqui. Eu quero pegar especificamente aquilo que mais nos interessa que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer coisa, deixa aí, gente, nos comentários. Por favor, coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando, gente. Tá? Não tem ninguém fazendo comentário. Eu quero saber se vocês estão entendendo o que eu estou explicando. Dúvidas, não fique com dúvida. Às vezes você quer perguntar alguma coisa, não fique com vergonha, tá? Pode perguntar o que você quiser, eu não me incomodo, ok? Mas eu peço a você a sua inscrição, peço a você que compartilhe os nossos vídeos, isso aí eu peço. Todo vídeo eu vou pedir, gente, porque o nosso canal precisa, né, de muitos inscritos. Infelizmente, nós estamos ainda com poucos inscritos. Então, vamos, gente, fazer aumentar isso daí. Muitos católicos precisam ouvir essas coisas, né? Ouvir a palavra de Deus, ouvir, né, o catecismo da igreja e vários assuntos que nós estamos abordando aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, que às vezes nunca ouviu falar sobre isso, não é? Que às vezes não entende, nunca teve a oportunidade de fazer um curso bíblico. Gente, nós estamos fazendo aqui um curso bíblico grátis. Você não está pagando nada para fazer um curso bíblico de graça, para aprender a Bíblia. Então, por favor, então, o que eu estou pedindo não é nem dinheiro. Se for dinheiro, tudo bem. As pessoas podiam até estar correndo de mim. Mas não estou pedindo dinheiro. Estou pedindo para você se inscrever, para você compartilhar os nossos vídeos. É isso que eu quero. Então tá. Então eu vou pedir a você que, por favor, nos ajude a que o canal possa crescer. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.